Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Nos dias atuais, em tempos de redes sociais, nós temos sido cada vez mais levados a entender o significado de sucesso, de riqueza, a aquisição de bens materiais. Mas, se nós sabemos que a nossa vida física é transitória, que cada encarnação é um pequeno segundo na nossa jornada, o que é a verdadeira riqueza se nós a analisarmos sob o aspecto da verdadeira vida, que é a vida espiritual? Antes de falarmos mais sobre esse tema, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a prece na voz de Chico Xavier. Deus de eterna bondade, em prece de louvor entrego-te minha alma. Sê bendito, meu Pai, por todos os recursos, ferramentas, processos e medidas dos quais te utilizaste, a fim de que eu perceba que tudo devo a ti. Agradeço-te, pois, o tesouro da vida, a presença do amor, a constância do tempo, o sustento da fé, o calor da esperança que me acena ao porvir, o santo privilégio de servir, o pensamento reto que me faz discernir o que é mal e o que é bem, na clara obrigação de nunca desprezar ou de ferir alguém. Agradeço-te ainda a visão das estrelas, a esmaltarem de glória o lar celeste, as flores do caminho, os braços que me amparam e os gestos de carinho dos corações queridos que me deste. Por tudo te agradeço, e quando te aprover despojar-me dos bens com que me exaltas, ensina-me, Senhor, a devolver tudo que me emprestaste. Mas por piedade, ó Pai, deixa-me em tudo, por apoio e dever, a bênção de aceitar e o dom de compreender. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós podemos ler essas palavras ditas por Jesus no Evangelho de Mateus. No meio social em que nós vivemos hoje, diante do nosso estágio evolutivo, nós sabemos que existe muito mal entendido sobre o que é a verdadeira riqueza. E muitas pessoas, inclusive, discutem sobre a importância de ser rico ou de não ser rico. Mas a referência que nós costumamos usar para falar sobre alguém, se é pobre ou se é rico, são apenas os bens materiais daquela pessoa. Se observarmos atentamente as lições de Jesus, podemos entender que na frase "Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus", Jesus ali está discorrendo sobre os valores espirituais e sobre a necessidade de conquistarmos posições cada vez mais elevadas de riqueza, exatamente quanto aos valores do espírito eterno e não do corpo material transitório. É muito importante entender que na frase dita por Jesus, ele nos inspira a sermos pobres e humildes de espírito. Assim seremos simples, dóceis, livres do egoísmo, livres do orgulho, que são atributos do comportamento humano que só nos fazem cada vez mais apegados aos bens materiais que nós sabemos que são efêmeros. Isso acaba comprometendo a nossa existência, complicando relacionamentos, porque o egoísmo, o orgulho nos levam muitas vezes a nos compararmos aos outros, a querermos ter mais do que o nosso semelhante, o que acaba deixando um rastro de dor e de desentendimentos. Vale a pena buscarmos ser mais simples e humildes de espírito, nos tornando pobres de orgulho. Assim, nós não nos sentiremos no direito de humilhar aqueles que nós queiramos considerar como inferiores a nós. Vale a pena também buscarmos sermos pobres de arrogância, uma vez que os arrogantes pensam que têm todos os direitos possíveis e poucos deveres, querendo que em todas as situações as suas vontades sejam atendidas, mesmo que para isso ele prejudique ou maltrate outras pessoas,
porque afinal, empatia ainda não faz parte do seu espectro de sentimentos humanos. Sermos simples e humildes de espírito pode também nos ajudar a sermos pobres de vaidade. O vaidoso se acha o centro das atenções, valoriza demais as características exteriores, passageiras da sua aparência, do seu status social. É muitas vezes dependente de um reconhecimento, de um elogio do outro, e facilmente ele vai se perder na vaidade, ignorando a conquista dos valores espirituais. Ser pobre de espírito em relação a um excessivo apego aos bens materiais também é importante, porque assim compreenderemos o que está sobrando na nossa mesa, que por certo pode ser útil na mesa de alguém. Uma vez que nós vamos pensar naquelas criaturas que, por circunstâncias que não nos cabem conhecer, podem estar sofrendo, impossibilitadas de trabalhar o suficiente para garantir o próprio sustento, e nós podemos ajudá-la. A pobreza do ódio também é uma bela aquisição que nós podemos buscar. Nesse movimento de nos tornarmos mais simples, mais humildes de espírito. O ódio nos torna vingativos, orgulhosos, agressivos com aqueles que nos rodeiam e pode ainda destruir amizades, famílias, relacionamentos, tornando a sociedade mais triste, mais violenta, mais infeliz. Essa pobreza faz do ser humano um ser mais pacífico, mais sereno e mais harmonioso. Como vemos, é significativa a importância de sermos pobres no sentido como Jesus nos ensinou, ou seja, pobres de espírito, porque somos mais simples, mais dóceis, somos pobres de defeitos, de inferioridades morais. Quanto à riqueza, nós devemos buscá-la, mas a verdadeira riqueza. A riqueza material é finita, ela acaba. Portanto, não é realidade eterna, não pode ser considerada uma conquista verdadeira, porque ela não é eterna, ela é transitória. E conforme nós ganhamos sabedoria de vida, nós percebemos que Deus nos permite que façamos bom uso desses recursos materiais que são passageiros, mas que são ferramentas que podem nos ser úteis para atuarmos no mundo físico, para concretizarmos ideais. E como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, nós devemos saber viver com os recursos materiais que Deus nos concede a cada encarnação. Se nós nascemos com poucos recursos, que saibamos viver na simplicidade sem invejar aqueles que têm mais. Se nós nascemos na riqueza material, que nós saibamos também levar uma vida de equilíbrio, aprendendo a fazer bom uso dessa riqueza material, sabendo dividir com quem necessita, fazendo multiplicar em benefício dos nossos semelhantes. As riquezas que são verdadeiras são as riquezas eternas. São aquelas que não se extinguem com o fim da matéria, não são ferramentas para serem usadas apenas numa encarnação. Jesus nos convida a nos esforçarmos para amealhar essas riquezas do coração, entesourando o amor, o altruísmo, a renúncia, a fraternidade, a fé. Essas são aquisições para toda a eternidade, porque elas sim são as verdadeiras conquistas do nosso espírito eterno. E é para elas que nós devemos nos esforçar mais. A partir de agora, que nós saibamos não cair nas armadilhas da riqueza passageira, da riqueza material, que é efêmera, da vaidade que nós vemos ostentada mundo afora. Porque daqui nós só levaremos os verdadeiros tesouros, que são as nossas habilidades no bem. Todo o resto é transitório. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já.
A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. Nós vamos ouvir agora a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Eu acho que se todos nós fizéssemos um esforço para compreender mais o outro, certamente encontraríamos um jeito mais fácil de conseguir melhorar tanto as nossas relações interpessoais, né, como também o nosso comportamento contribuiria mais para o alto astral, né, de todo o ambiente que nós fazemos parte, né, na nossa vida cotidiana, como, por exemplo, a nossa casa, o ambiente de trabalho, escola, casa espírita, né, o nosso templo religioso, enfim. Só para lembrar, o foco do nosso programa Educa Tua Alma no Portal de Luz como o próprio título inspira, né, é tratar de assuntos relacionados ao nosso comportamento, os quais precisamos rever ou reforçar, dependendo, né, a fim de nos tornarmos pessoas melhores e viver uma vida mais equilibrada e, por que não, ser mais feliz. Por esta razão, eu escolhi hoje falar de compreensão. Pensem bem, como perdoar, ser menos egoísta, mais fraterno, menos crítico, como conseguir achar graça das coisas simples, ser menos exigente, mais paciente, generoso, se não somos compreensivos. A compreensão é condição essencial que antecede toda e qualquer atitude positiva em relação às outras pessoas. É só imaginar, por exemplo, que para perdoar alguém, avaliamos, né, as causas que levaram a pessoa a cometer algum mal contra nós. E somente depois dessa avaliação, às vezes até inconsciente que fazemos, é que despertamos a nossa boa vontade
para perdoar. Já pensaram nisso? Outro exemplo é diante de uma situação irritante que não aceitamos, pois vai contra os nossos interesses, só conseguimos sobrepujá-la se tomarmos a atitude de analisar a fim de entender e, finalmente, imbuídos de boa vontade, superar a irritação, ou seja, se passarmos a compreender todo o contexto envolvido. Não sei se eu estou sendo clara, mas eu gostaria que vocês percebessem, assim como eu percebi, a importância da prática da compreensão em nossas vidas. Sob o título A Árvore Preciosa, o espírito Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, conta que certa vez Jesus, por solicitação de Zebedeu, contou o seguinte apólogo para esclarecer os presentes sobre o significado da compreensão. Narrou o mestre: viviam os homens em permanentes conflitos, acompanhados de miséria, perturbação e sofrimento, quando o Pai, compadecido, enviou o mensageiro portador de sublimes sementes da árvore da felicidade e da paz, por meio de um anjo que explicou tratar-se de vegetal glorioso que produziria flores de luz e frutos de ouro no futuro, apagando assim todas as discórdias. Mas para que a árvore crescesse, florescesse, e florescesse, explicou o emissário do Senhor, seriam necessários cuidados especiais. Assim que germinasse, precisaria da colaboração de todos nos cuidados excepcionais do amor e da vigilância. As sementes requeririam terra conveniente, aperfeiçoado sistema de irrigação, determinado tipo de adubo, proteção incessante contra os insetos daninhos e providências diversas, principalmente no início do cultivo. E a planta era tão preciosa em si mesma que bastaria um exemplar vitorioso para que a paz e a felicidade se derramassem sobre toda a comunidade. Seus ramos abrigariam a todos, seu perfume envolveria a terra em branda harmonia e seus frutos, utilizados pelas criaturas, garantiriam o bem-estar do mundo inteiro. Assim, as sementes milagrosas foram entregues a várias pessoas que se dirigiram às suas casas, sonhando em possuir egoisticamente, somente para si, a árvore das flores de luz e dos frutos de ouro. Se entregaram desesperadamente ao trabalho do cultivo, etc. Só que não contavam com a seguinte realidade, porque enquanto uns possuíam a terra, faltava água abundante, para outros era impossível obter adubo, outros não dispunham de defensivos para o combate de vermes
e outros ainda não conseguiriam os meios necessários para a vigilância. E assim, tantos senhores provisórios da água e do adubo, da terra e dos elementos defensivos, quanto os demais candidatos à posse da riqueza celeste, passaram a lutar em desequilíbrio pleno, exterminando-se reciprocamente. Após a narrativa, o mestre fez longa pausa e concluiu: este é o símbolo da guerra improfícua dos homens, em derredor da felicidade. Os talentos do Pai foram concedidos aos filhos indistintamente, para que aprendessem a desfrutar os dons eternos com entendimento e harmonia. Uns possuem inteligência, outros a reflexão, uns guardam o ouro da terra, outros o conhecimento sublime. Alguns retêm a autoridade, outros a experiência. Todavia, cada um procura vencer sozinho, não para disseminar o bem com todos através do heroísmo da virtude, mas para humilhar os que seguem a retaguarda. É isto, amigos e amigas. A lição veio bem a calhar neste momento de conflitos que estamos vivendo e assistindo todos os dias dirigentes e líderes de diversos povos agirem exatamente como os homens da história contada por Jesus, sem disposição para avaliarem as necessidades dos outros, levados pela ganância de obter à força e dominarem os que se colocam no seu caminho, agem sem qualquer predisposição para compreender e encontrar um denominador comum, que atenda aos interesses coletivos, resultando no sofrimento e na miséria, com enormes prejuízos de difícil recuperação a se prolongarem por várias gerações. Façamos a nossa parte e estaremos contribuindo para uma sociedade mais tolerante e solidária, onde todos se compreendem. Vamos experimentar? Até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, como sempre, é uma satisfação muito grande estarmos novamente juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre a felicidade que a prece proporciona a todas as pessoas que a fazem com fé e sinceridade, conforme consta no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedis e obtereis, Instruções dos Espíritos, item 23, onde o Espírito Santo Agostinho, em Paris, em 1861, deixou para todos nós as seguintes ponderações sobre a felicidade que a prece traz para todos. Diz Santo Agostinho: vinde vós que desejais crer, os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento, é a prece. A prece. Ah, como são tocantes as palavras que saem
da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões, filha primogênita da fé. A prece nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, a prece é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra, são as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre, que delícias, não caminhareis. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura. Tão rápida entre ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que se orando se bebe dulçorosas vozes inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós, orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário, carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassam na alma, se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante. Ele, Jesus, ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Amigas e amigos, que todos nós persistamos nas preces feitas com a fé verdadeira e as sinceridades de propósitos no coração, em especial nos auxílios caritativos ao próximo. Boas reflexões, agradecemos como sempre a todos pela companhia e desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Estamos encerrando o programa de hoje por aqui. Desejamos a todos vocês uma ótima semana. Muito obrigada e até a próxima.